Nessa noite, o amor de Jesus possa florescer sobre a nossa vida, que a paz de Jesus possa estar sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Hoje eu achei interessante. Graças a Deus eu estou vendo uma igreja cada vez mais madura, né? Olhando para o foco. Hoje eu falei, hoje à noite com o jogo final do jogo do Flamengo e Fluminense. Eu falei, Jesus do céu, hoje vai ser um problema. Aí teve os flamenguistas que vieram de manhã, né? Ela estava falando, bem feito. O Flamengo está tomando de 4-0, gente, pelo amor de Deus. Aí eu pedi o Dudu ele teve que dar uma saída ali rápido. Cadê o Dudu? Tá aí ainda. Acho que ele teve que dar uma saidinha. Eu falei, Dudu, você é o cara que vai me informar toda hora do jogo, tá? Você que vai me informar. Ele fez um, fez dois. Eu falei, deixa pra lá, esquece, não fala mais não. Deixa isso pra lá, né? Mas que Deus possa abençoar a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, feche. Amém, Jesus. Pai, é no nome do seu Filho Jesus Cristo que nessa noite nós queremos aqui, Senhor, te dar toda honra, glória e louvor. Queremos te entregar a nossa vida e agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, não somos merecedores, nós somos tão pequeninos e tão falhos. Nós precisamos da tua misericórdia. E nós te pedimos agora que o teu amor possa se revelar ao nosso coração, que a tua palavra possa se revelar ao nosso coração, que nós possamos nessa noite aqui sermos confrontados pelo teu amor e pela tua graça, Pai. Que nós possamos ser vivificados através da tua palavra e que o Senhor tenha total liberdade para agir aqui nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Fique à vontade aqui, fale ao nosso coração, que o teu amor e o teu poder possa estar sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, que toda a igreja diga amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus, vamos? Amém. Amém. Glória a Deus. Você que está com a palavra sagrada aí, com a Bíblia sagrada, abre aí, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Gente, hoje deixa eu separadinho que já vou ler com vocês, tá? Hoje nós estamos celebrando a Páscoa de Cristo. E o que é a Páscoa? A Páscoa, o que nós celebramos hoje é sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E tudo aquilo que Jesus conseguiu vencer naquela cruz. Muitas vezes e é normal que o mundo faça isso conosco, ele desvia a nossa atenção, ele desvia o nosso foco, ele desvia o propósito para que nós possamos viver uma vida mais ou menos e possamos viver uma vida distorcida. E o que acontece? É muito importante nós termos a visão daquilo que Deus nos mostrou através da sua palavra e que nós possamos compreender para onde Ele está nos levando e o que Ele quer fazer com a nossa vida, sabe? E quando nós falamos sobre Páscoa, é muito importante nós compreendermos o que realmente aconteceu na morte e na ressurreição de Cristo. E o que isso trouxe para a nossa vida, sabe? Eu vejo muito o The Chosen, né? E é muito legal porque muitas vezes quando nós lemos a Bíblia, nós lemos a palavra, muitas vezes nós apenas lemos, né? Nós apenas damos... É uma leitura, e não vivenciamos, não damos vida àquilo que nós estamos lendo. E o que acontece? Quando eu fico vendo The Chosen, eu fico imaginando, cara, devia ser exatamente isso, e eu não imaginava que era assim, porque ele mostra o contato dos discípulos com Jesus, as suas intimidades, o jeito que eles se lidavam, o olhar de Jesus. Eu acho que o olhar de Jesus é fantástico, né? Eu acho que devia ser aquele olhar mesmo, sabe? É algo que me toca muito, que mexe muito comigo. E o que acontece? Eu fico imaginando o que aconteceu naquele período. Porque quando nós falamos sobre a morte de Jesus, nós muitas vezes pensamos em nós mesmos e não pensamos no que estava acontecendo naquela época. Quando Jesus apareceu, muitos duvidavam. Muitos desacreditavam que ele era o Cristo.
mas conforme foi sucedendo todas as coisas, eles viam que aquele era o Messias, aquele era o Cristo que veio salvar e mudar toda a história da humanidade. E eles criam com certeza de que Jesus ia mudar a história do povo judeu. Mal sabia que eles iam mudar a nossa história antes, né? Mas, e o que aconteceu? Uma semana antes, Jesus entrava em Jerusalém com os ramos, né? Ele entrava sendo ovacionado, sabe? Ele entrava como um rei. E mais ou menos uma semana depois, toda aquela expectativa, aquela esperança tinha ido por água abaixo através da crucificação. A palavra diz que até os discípulos estavam desanimados, até aqueles que estavam do lado de Jesus. E interessante que Jesus já tinha falado sobre a sua morte, né? Ele já tinha falado sobre isso, mas até os próprios discípulos ficaram desanimados, porque eles viram o seu Salvador sendo humilhado, o seu Salvador sendo crucificado. E aquilo não foi por acaso, tinha que ser daquela forma para que hoje nós tivéssemos vida nele. Através da morte de Jesus e através da sua ressurreição, nós podemos vencer o pecado. Nós somos salvos, nós somos libertos, nós somos transformados. Através daquela crucificação, a nossa vida foi transformada. Amém? Você recebe essa transformação na sua vida a cada dia? Fala assim: receba essa transformação, Cristo, todo dia na minha vida. Porque Deus sempre quer fazer algo novo na nossa vida, eu sempre digo isso. E o que acontece? Naquele momento, a gente não vai ler essa passagem agora não, mas naquele momento, os discípulos estavam perdidos. Naquele momento, eu estava lendo aquela passagem de Emaús, né? E um dos que andavam com Jesus falou o seguinte: eles tiveram encontro com Jesus. Eu não vou entrar nessa história agora, senão vou acabar desviando do foco. Mas eles, no caminho para Emaús, nós estávamos cantando esse louvor agora, né? Eles tiveram encontro com Jesus, mas os seus olhos foram cegos, eles não sabiam que era Jesus. E Jesus estava perguntando para eles: o que aconteceu? E eles estavam falando: você não sabe o que aconteceu? Foi algo tão... ninguém aqui, todo mundo aqui sabe. Todo mundo viu o que aconteceu, todo mundo está meio que escandalizado com o que aconteceu. Aquele que seria o Salvador foi crucificado. Eles estavam desanimados. E eis que veio o terceiro dia, né? E nós vamos ler aqui o que aconteceu no terceiro dia. Depois, se você quiser ler essa parte, nós vamos ler Lucas capítulo 24. Nós vamos ler até uma certa parte. Depois, se você quiser, você pode continuar, que você vai ler exatamente o que eu estava falando aqui agora. Vamos lá, versículo 1. Lucas 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Olha só, elas foram para lá para botar especiaria aromática no corpo de Jesus, né? Tratando como se fosse um morto. Versículo 2: encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Aos que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Sabe, nós temos que entender bem tudo que nós precisamos viver com
com esse versículo com esse texto que nós lemos, e sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Perdão. A ressurreição, ela veio para transformar quem nós somos. A ressurreição, ela veio para dizer que nada pode parar o nosso Senhor Jesus. Nada pode parar o nosso Senhor Jesus. Nem a morte foi possível pará-lo. E com isso, muda total, faz total sentido o que nós devemos viver a partir disso. Como nós devemos viver a partir desse algo sobrenatural que ele viveu. Como nós devemos nos comportar, porque nós podemos sim olhar para aquilo e dizer que, Jesus ressuscitou, feliz Páscoa, e muitas vezes nós falamos da boca para fora. Mas quais foram os resultados práticos da nossa vida? O que aconteceu na sua vida quando ele morreu e ressuscitou, venceu a morte, venceu o poder de todo o pecado? O que mudou na nossa vida? Para onde nos levou? E como nós devemos viver com isso? E eu queria que você abrisse aí 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 14. Podemos, está escrito assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Gente, através disso, através da ressurreição de Cristo, tudo mudou. Através da morte na cruz, tudo mudou. Através do sangue derramado na cruz, tudo mudou. E o que nós acabamos de ler aqui é o seguinte: nós precisamos ser nova criatura, nova criação. Quando nós aceitamos a Cristo, o passado precisa ficar para trás e nós precisamos olhar para coisas novas. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus está nos mostrando e nos levando. Para onde Deus está nos mostrando e nos levando. Agora, qual o grande problema que nós enfrentamos com isso? Exatamente as coisas que nós lemos aqui, que falou para ficar para trás. O nosso passado, as coisas que nós vivemos, quem nós sempre fomos, aquilo que nós sempre vivemos, as dores que nós já tivemos, os traumas que nós já sofremos. E todas essas coisas sempre travam aquilo que para onde nós precisamos ir. Sempre travam para que nós deixemos de viver aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Jesus não morreu naquela cruz para que nós pudéssemos nos esconder no evangelho morto. Jesus morreu naquela cruz para que nós pudéssemos viver um evangelho vivo, um evangelho que transforma, um evangelho que nos leva a lugares mais altos. E se nós ficamos vivendo uma vida mesquinha, uma vida mais ou menos,
é porque nós muitas vezes estamos desvalorizando o que ele fez naquela cruz. Você entende? Se ele morreu por você, por que você vai ter uma vida mesquinha? Se ele morreu por você, por que você vai ficar olhando com os olhos naturais? Nós acabamos de ler aqui que nós devemos, a partir desse fato, olhar com olhos não humanos, olhar com um olhar diferente, enxergarmos as coisas de forma diferente. Aí eu preciso falar sobre um assunto bem importante aqui, que é: qual a diferença de um cristão para um discípulo de Jesus? Porque, embora tenha a mesma aparência, não é a mesma coisa. Todo discípulo é cristão, mas nem todo cristão é discípulo. O que é o cristão? Cristão é aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador. É aquele que, ele está salvo? Sim, ele está salvo. Ele aceitou a Cristo como Salvador e ele vive através disso. O discípulo, ele está, de certa forma, ele aceitou a Cristo como seu Salvador, ele está salvo, está liberto, porém, ele quer mais. Ele quer viver uma vida como Jesus viveu. Ele quer ser parecido com Jesus. Ele quer ser transformado da forma que Jesus pregou que nós devêssemos ser. Vocês entendem a diferença? Porque, vamos ser sinceros, muitas vezes nós estamos nos acomodados no nosso jeito de ser, na nossa forma de pensar. Quantas vezes a gente falou, eu sou assim, ponto? Quantas vezes nós falamos que, para que eu vou mudar se ninguém muda? Quantas vezes nós falamos sobre perdoar e nós mesmos não perdoamos? Quantas vezes nós colocamos a nossa vida de forma como eu no centro? Embora nós acreditamos em Jesus, mas é um evangelho que mais suga do que dá. Está dando para entender? Existe uma diferença entre você ser cristão e você ser discípulo. O cristão, ele vai ser salvo? Sim. Ele vai viver bênçãos do Senhor? Sim. Mas muitas vezes o mundo vai reger o que ele vive. Porque nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Estão entendendo? Por isso que nós vemos muitas vezes pessoas que estão há tanto tempo dentro da igreja e não conseguem viver aquilo que Deus tem para a vida delas. Gente, entenda. Nós vivemos no mundo mal, não vai ser tranquilo aqui, vai ser difícil, a luta vai ser grande, tanto para o discípulo quanto para o cristão, vai ser grande. Agora, o que nós precisamos para viver uma vida que realmente nos satisfaça e uma vida que nos leve a um lugar mais alto? É sermos transformados pela palavra de Cristo. O que nos rege não é a palavra do homem. O que nos rege não pode ser aquilo que as pessoas dizem. O que nos rege precisa ser o que está escrito na palavra. Você está entendendo? E o que está escrito na palavra é vivo. O que está escrito na palavra nos transforma. O que está escrito na palavra transforma quem você é, o que você é e como você vive. Eu costumo sempre dizer uma coisa interessante. Existem palavras que elas acariciam o nosso coração. E elas são necessárias porque em muitos momentos nós estamos precisando disso. Estamos precisando do amor de Jesus, porque o mundo bate. E eu falo que o mundo não bate leve não, ele bate pesado, sabe? Muitas vezes nós estamos precisando desse amor. E existem palavras que nós trazemos aqui que acalmam o nosso coração. Mas essas palavras, elas apenas acalmam o nosso coração. Mas existem palavras que nos confrontam. E essas palavras que nos confrontam, elas são aquelas que fazem a gente avançar. Elas são aquelas que fazem a gente crescer. Essas palavras são exatamente aquelas que fazem a gente ir para um novo nível. Porque se nós estivermos acomodados, nós não vamos crescer. Sabe? Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos nos conscientizar que nós precisamos viver como discípulos, viver como filhos de Deus, mas como discípulos. Por quê? Porque Deus tem um caminho maior para nos dar, um caminho melhor para nos levar. Você já parou para pensar o que Deus quer fazer na sua vida?
Às vezes, nós ficamos no centro das nossas dificuldades, no centro dos nossos medos. O que é o centro dos nossos medos? Ah, eu não consigo. Ah, isso, aquilo. Ah, assim, assim, assado. Nós sempre damos desculpa para alguma coisa. Quando, na verdade, Deus está nos chamando, para de reclamar, vai à frente. Vamos viver o algo a mais. Eu tenho muito mais para te dar. Até quando você vai ficar olhando para as lutas, para as aflições, para as dificuldades, para quem você pensa que você é. Porque às vezes a gente tem uma visão errada de quem nós somos. Às vezes nós nos limitamos. Às vezes nós nos colocamos tão pequenininhos. Às vezes nós achamos que os outros são melhores que nós. Às vezes nós achamos que nós não temos capacidade para mudar as circunstâncias que estão ao nosso redor. Às vezes nós nos colocamos como filhos da ira. Nós nos colocamos como órfãos. Sabe? Nós esquecemos que Jesus morreu naquela cruz por nós. Vocês estão entendendo? Agora, Jesus quando veio, ele falou o seguinte: olha, eu vim para te dar vida e vida em abundância. Eu vim para transformar quem você é. Eu vim para te mostrar um novo caminho, um vivo caminho. Para de ficar olhando para trás e começa a olhar para aquilo que eu tenho para você. Para de ficar vivendo uma vida mesquinha. Posicione-se e viva aquilo que eu tenho para você, porque eu tenho uma vida para você. Até quando você vai ficar parado no tempo? Até quando você vai ficar se contentando com qualquer coisa? Eu tenho o melhor dessa terra para você. Eu tenho tudo aquilo que há de melhor nessa terra para você. Agora, é uma escolha. Nós precisamos fazer escolhas dia após dia. E essa escolha é: nós vamos viver apenas salvos, apenas como cristãos? Ou seremos cristãos e discípulos de Cristo? E é interessante que o que nós acabamos de ler é o seguinte: olha só, presta atenção. Jesus falando, eu morri naquela cruz. Eu vim para transformar quem vocês são. Eu vim para fazer que vocês vivam o sobrenatural. Nós vamos ler daqui a pouco o versículo ali que diz o seguinte: olha, vocês vão, e os meus sinais vão seguir vocês. É o que está escrito em Marcos 16. Então, nós precisamos começar a parar de viver com uma vida morta, o evangelho morno, e vermos o evangelho vivo, o evangelho que Jesus está conosco a todo momento, a todo instante, o evangelho que Jesus nos ensinou a viver, sabe? Eu queria te dar 3 certezas sobre o que a ressurreição de Cristo fez na nossa vida. 3 certezas, tá? O que ele fez? Primeira certeza é a seguinte: ele nos transformou em algo novo. Se você recebeu a Jesus e você continua da mesma forma, não é porque ele está te fazendo assim, é porque você ainda não chegou para onde ele está te levando. Porque ele te fez algo novo. Ele te fez nova criação, nova criatura. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então isso muda tudo a forma como nós enxergamos o mundo. Isso muda a forma como nós enxergamos a vida. Isso muda a forma como nós enxergamos as lutas que nós enfrentamos. Lá em casa a gente tem uma lei, já falei isso aqui, mas lá em casa a gente tem uma lei. No final, tudo sempre dá certo. No final vai dar certo. Ah, mas parece que não tem jeito. Ah, parece que a situação é difícil. Não, vai dar certo, porque nós somos filhos do Rei. Até se a resposta for não, nós estamos no lugar certo, porque a resposta é dele. Você está entendendo? É fácil viver assim? Não, às vezes dá uma balançadinha. Às vezes a gente fala: Jesus, socorro. Mas nós precisamos tirar os olhos dos problemas e botarmos os olhos em Cristo Jesus. No final tudo vai dar certo. No final tudo vai para o seu devido lugar. Nós somos nova criatura, então nós temos que enxergar de forma diferente. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado e diga assim: você precisa enxergar de forma diferente. Marido e mulher estão olhando um para o outro falando assim: você precisa enxergar de forma diferente. Essa é a primeira coisa. Segunda verdade. Jesus te chamou para um propósito. Ele tem um caminho para você.
Essa é a segunda verdade. Ele não te chamou por acaso. Essa semana eu estava conversando com a pessoa que está aqui. E eu estava falando o seguinte: Jesus não te chamou por acaso. Você acha que Jesus te colocou, fez você passar aqui por acaso? Não foi. Quando queimou no seu coração é porque Ele estava dizendo: olha, eu tenho uma nova história para você. Eu tenho uma nova vida para você. Eu quero te mostrar esse caminho. Você entende? Eu sou apaixonado por isso, porque eu sou apaixonado pelo que Jesus faz na nossa vida. Jesus, Ele nos chamou para um propósito. Ele nos deu uma direção. Basta o quê? Nós enxergarmos essa direção. Então, você enxerga a direção que alguém está te dando se você estiver longe dessa pessoa? Não, você precisa estar perto. Nós precisamos estar perto. Jesus não fica gritando para nos mostrar a direção. Às vezes a gente fala, né? Eu já fiz muito isso. Senhor, seja bem claro. Seja bem claro, grita para mim porque eu sou difícil de entender. Eu tenho dificuldade de escutar. Mas hoje eu acredito que se nós estivermos próximos a Jesus, Ele vai sussurrar e nós vamos compreender. Então nós precisamos o quê? Nos aproximarmos cada vez mais dEle. Nós precisamos ouvir a sua voz. Ele vai só sussurrar e nós vamos entender. Sabe? Porque nós vamos estar conectados com Ele. Ele te deu um novo propósito. Ele te deu um novo caminho. Para de ficar vivendo o caminho que o mundo te deu. Para de ficar vivendo aquilo que o mundo colocou sobre você. Para de enxergar as coisas como o mundo colocou sobre você. Olha para Jesus. Ele morreu naquela cruz não para que você tivesse um evangelho mesquinho, uma vida mesquinha. Ele morreu naquela cruz para que você tivesse vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Terceira coisa. Esse propósito, ele vai nos levar a desafios. Quem aqui já alguma vez na sua vida foi desafiado por algum lugar que Jesus te mandou ir? Algum desafio? Tipo assim, Jesus mandou dizer que eu ia seguir Ele, mas em tal lugar seria difícil eu ser aceita, ou ser aceito. É um desafio. Ou fazer alguma coisa, largar alguma coisa que Jesus mandou você largar. Ou deixar alguém que talvez aquela pessoa está atrapalhando a sua vida com o rei. Ou mudar alguma coisa na sua vida, porque aquilo ali está te desviando dos propósitos do Senhor. Alguém já viveu isso? Acho que todos nós já vivemos isso. Esse desafio. E esse desafio, sabe o que ele traz? Ele traz medo. Por que ele traz medo? Porque um desafio sempre vai nos levar para um lugar que nós não conhecemos. Todo desafio sempre vai nos levar para um lugar que nós não conhecemos, que nós ainda não vivemos, que nós não enxergamos. Se Deus te der a volta, te pegar aqui, der a volta todinha e te trouxe para o mesmo lugar, tem alguma coisa errada, porque o nosso Deus é Deus de coisas novas. Sabe por que o povo ficou rodando 40 anos no deserto? Porque eles não estavam prontos para entrar na terra prometida. A partir do momento que eles estavam prontos para entrar na terra prometida, Deus mandou eles pararem e falar: agora vai. Você está entendendo? Então, se você está parando sempre no mesmo lugar, tem alguma coisa errada. E eu posso te garantir uma coisa: não é com Deus. Porque esse Deus é maravilhoso. Nosso Deus é um Deus poderoso. E se Jesus morreu naquela cruz, Ele venceu a morte, nós podemos todas as coisas. E a terceira certeza é o seguinte: Ele sempre vai estar conosco. Sempre vai estar conosco. Ah, mas pastor, isso aqui eu estou vendo que eu não sei como fazer. Vai tranquilo, porque Jesus está com você. Ah, mas eu sou incapaz disso aqui. Eu sempre digo o seguinte, né? Se alguém faz, eu também faço. Sabe por quê? Não é pela minha própria capacidade, não. É porque eu sei que Jesus vai me capacitar. Se Ele mandou eu fazer, se Ele mandou eu ir, Ele vai estar junto comigo no caminho. Ele vai me levar até o propósito que Ele tem para a minha vida. Você está entendendo? Então, a terceira, primeiro, Ele nos transformou em algo novo. A segunda certeza, Ele nos chamou para um propósito, Ele nos deu uma direção. E a terceira coisa, Ele sempre vai estar conosco. Sempre vai estar conosco. Então, o que nós vamos fazer com a ressurreição de Cristo? Como nós vamos celebrar a Páscoa de Jesus? Como? Primeiro,
Mostra aquilo que Ele fez na sua vida. Mostra a transformação que Ele fez na sua vida. Mostra o que a vitória na cruz fez na sua vida. Porque quando Ele venceu na cruz, Ele venceu o diabo. Hoje, quando nós repreendemos, em nome de Jesus, sai, é porque Ele venceu naquela cruz. Quando nós profetizamos cura, é porque Ele venceu naquela cruz. Quando você abençoa sua casa, sua família, é porque Ele venceu naquela cruz. Quando você manda os demônios irem embora, é porque Ele venceu naquela cruz. Nem a morte pôde parar Ele. Eu fico imaginando o diabo. O diabo, quando Jesus vai ser crucificado, o diabo ficou grandão. Jesus está sendo humilhado, o diabo ficou grandão. Ele achou que ali ele estava vencendo. Ele achou que ali ele ia conquistar. Porque é interessante, a derrota dele já está prevista, né? Quando chegar lá no Armagedon e tudo mais, enfim, já está prevista. Mas você acha que ele está lutando por quê? Porque ele acredita que ele pode fazer alguma coisa ainda. Mas quando Jesus foi lá e pisou sobre a cabeça dele, sabe? E tirou a chave do inferno da mão dele, sabe o que aconteceu? Jesus mostrou o seguinte: você é um derrotado, o meu nome está acima de todas as coisas. Agora os meus filhos, os meus discípulos vão falar, em nome de Jesus, sai, e você vai ter que sair. Quando o demônio vem falar com a gente, vem querendo mostrar, quem é você? Eu costumo dizer, eu não sou ninguém, realmente eu não sou ninguém, mas aquele que está comigo é muito maior que você. E sabe o que o demônio faz? Ele tem que balançar a cabeça e aceitar, porque aquele que está conosco é maior do que todas as potestades, todos os demônios. Aquele que está contigo é maior que todas as coisas. Para de viver um evangelho morno. Para de viver um evangelho qualquer. Jesus tem uma vida nova para você. Jesus tem um evangelho vivo para você. Sabe? Quando você se levantar para falar de Jesus, fale com fé, fale com autoridade. Quando você para de ficar guardando testemunho para você, mostra o que Jesus tem feito na sua vida. Mostra o que Jesus tem transformado na sua vida. Às vezes a gente fica vivendo evangelho assim, para com isso, o nosso Deus é um Deus poderoso e vivo, Ele morreu na cruz. Nós temos que apresentar esse Jesus para quem está lá fora, nós temos que apresentar esse Jesus, nós somos embaixadores de Cristo, é o que nós acabamos de ler aqui. Se nós somos embaixadores de Cristo, nós precisamos representar Ele por onde quer que nós formos. E sabe como nós representamos? Jesus morreu na cruz por mim. Porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, eu fui curada, eu fui transformado. A minha vida, ela é diferente. Sabe por que eu sou hoje diferente? Porque Jesus ressuscitou. Sabe por que hoje a minha família é salva? Porque Jesus ressuscitou. Sabe por que eu fui transformado? Porque Jesus morreu naquela cruz e venceu ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Esse é o sentido da Páscoa, nós não podemos minimizar isso. Você não pode minimizar o que Jesus fez por você. Para de viver o evangelho morno. Para. Vai na fé. Se Jesus mandou você ir, vai. Para de ficar, será que vai dar? Não vai. Vai na fé. Coloca o pé onde não tem chão. Jesus sempre vai nos levar para um lugar onde vai exigir fé. Como assim? Uma vez eu falei aqui, vou falar de novo, tá? Se Jesus mandar eu pisar aqui na frente, é sacrifício para mim? Ou eu posso fazer isso conforme a minha certeza? Eu posso fazer. Isso aqui não é fé. Às vezes as pessoas banalizam a fé. Isso aqui não é fé. Eu sei que o chão está aqui. É fácil. Felipe, dá um passo para frente. Eu dei um passo para frente. É fácil, isso aqui não é fé. Isso aqui eu estou garantido porque eu estou com os meus olhos vendo o chão. Agora, se Jesus mandar eu dar um outro passo aqui, tomara que Ele não mande agora. Mas se Ele mandar dar outro passo aqui, se eu for dar um passo para cá, é fé? É fé. Sabe por quê? Porque eu estou dando um passo aonde eu não enxergo uma solução, onde eu não enxergo
algo racional. Isso é fé. Quando nós damos passos onde nós não conseguimos explicar, isso é fé. Isso é justificar a morte de Jesus na cruz. Isso é valorizar o que Jesus fez na cruz, sabe? Agora, muitas vezes nós nos acomodamos. Eu sou uma pessoa de fé. Você entende? Nós precisamos colocar Jesus no centro de todas as coisas. E precisamos que o amor dele possa ser espalhado através da nossa vida, sabe? Nós somos embaixadores de Cristo. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é embaixadora de Cristo. Fala assim: não vive o evangelho morno, não. Tem que viver o evangelho vivo, o evangelho que transforma. E Jesus sempre vai estar com você. Sempre vai estar conosco. E eu quero, para a gente terminar, eu quero que você abra aí Marcos capítulo 16. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos. Marcos 16. Vamos ler a partir do versículo 14. Está escrito assim: mais tarde, isso depois da morte, né? Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém? Que você possa sair daqui hoje por aquela porta ali como discípulo de Jesus. Ele te chamou para uma nova vida. Ele te chamou para uma nova história. Ele te chamou para que você possa viver o evangelho vivo, o evangelho verdadeiro. Não se contente em ficar duvidando. Não se contente em ficar vivendo o evangelho qualquer. Jesus te chamou para viver o evangelho vivo, forte e poderoso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Fica. Aleluia, Pai.